Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, shalom, graça e paz a todos. Bom dia. Que a bênção do Senhor chegue à sua vida e ao seu coração. Nesta segunda-feira, iniciamos a semana debaixo da unção, da glória e do favor de Deus. Que o Senhor seja com você, que o Senhor te guarde, te abençoe, te proteja, te livre de todo mal. Que a mão de Deus seja sobre a sua vida, guiando todos os seus passos, os seus caminhos, em nome de Jesus. Receba agora meu grande abraço, um abraço bem especial do meu tamanho, a todos os queridos irmãos que estão me ouvindo em São Paulo, em Florianópolis, através da Rádio Sara Brasil FM, a rádio que vem do céu, a unção do céu, chegando até você pelas ondas sonoras. Deus abençoe você. Estamos também no YouTube. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando no YouTube, aqueles que nos acompanham no Spotify. Um abraço forte, especial, Denis, que nos coloca e nos retira do ar. Um abração especial a todos aqueles que conseguem nos ouvir lá do Rio Grande do Sul. Estamos aqui ao lado, estou a poucas horas do Rio Grande do Sul. Todos nós estamos consternados, abalados com tudo que está acontecendo hoje lá. Tá bom? Um grande abraço a todos, um bom dia a todos. O Senhor vai restaurar a sorte do Rio Grande do Sul. Bom dia, Bispo Robson. Bom dia, Bispo Paulo Renato. Bom dia, Pastor Kennedy. Bom dia, Bispo Paulo Renato. Bom dia, Denis. Realmente, nossas orações, né? Por todos que estão ali no Rio Grande do Sul, todas as famílias que estão, nesse momento, passando por essa situação, que Deus possa estender favor, que as misericórdias de Deus alcance todos vocês. Esse é o nosso coração, nosso desejo, nossas orações, preocupados, né, em oração, convocando o povo para orar, e até no que a gente conseguir mobilizar para ajudar, né, daqui de São Paulo, das nossas igrejas. Nós também estamos né, com esse intento, com essa disposição, né, porque entendemos que o momento é único, trágico, realmente é um momento que acho que o Brasil nunca passou por uma situação assim tão grave, né? A gente tem todos os anos chuvas, Rio de Janeiro tem muitos problemas, São Paulo também, com inundações e áreas de risco, mas o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma situação realmente... eu não me lembro de nada parecido, absolutamente nada. Deve ser a maior catástrofe ambiental com perdas no Brasil, né? Realmente é uma situação que nos toca o coração, nossas orações, e que Deus possa confortar os corações e estender favor. Bispo Paulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia para todos. Que Deus abençoe o Rio Grande do Sul. Tá aí o Bispo João, que está lá vivendo na pele toda a situação também, junto com a sua família. Nosso mais profundo sentimento de pesar pelas vidas que infelizmente se perderam, né? E que Deus abençoe, que se tiver alguém aí, por exemplo, em algum tipo de árvore aí enroscado, aí esperando um resgate, que isso aconteça, que Deus possa conduzir os grupos de resgate, não apenas em segurança, mas também em destreza, habilidade, né? Condições, que Deus abençoe, que todas as doações em dinheiro, em materiais que estão sendo deslocadas de todo o Brasil possam chegar e possam, de alguma forma, atender, amenizando, né, as dores aí que, infelizmente, toda essa situação veio a provocar. Então, fica meu bom dia para todos, mas assim, com aquele sentimento consternado do coração. A gente passa isso tudo junto, né? Eu não tenho familiares no Rio Grande do Sul, mas eu tenho meus irmãos em Cristo, que é mais do que uma família, né? Então, a gente compartilha do sentimento, todo mundo junto. Amém. Bem-vindo, Bispo João, Bispo Hugo. Bom dia para vocês. Bom dia a todos. Hoje faz sol em Porto Alegre, né? Graças a Deus. Deve fazer calor hoje e amanhã. Quarta-feira chove. Essa é a previsão, né? E esfria, né?
o temor aqui que sopre muito forte o vento sul, né? Porque o vento sul é represador das águas que deveriam escoar, né? Mas hoje está relativamente... as notícias são mais... assim, as notícias aqui do estado são preocupantes, continuam, é óbvio, a água não desceu, não vai descer assim de uma hora para outra. E alguns lugares muito severamente atingidos, né, como a cidade de Canoas, 2/3 da cidade debaixo de água. Aqui o centro da cidade, o 4º distrito, né, que engloba a região de São Geraldo, Maitá, a Sertório, ali onde está a igreja sede, né, aqui a igreja da Zona Norte, muito atingida, porque houve o rompimento de uma contenção, né, que são várias aqui, né, e ali a barragem ali da região da Sertório rompeu, né, por isso ali encheu muito, né. Fala-se também no rompimento de uma outra ali no dique do Sarandi, mas não se tem notícia ainda de que isso tenha acontecido. O prefeito falou ontem que extravasou a água ali, mas não rompeu o dique, né? E, segundo ele, não tem perigo de romper, embora ele tenha aconselhado as pessoas que moram na região a sair dali, porque está entrando água. Então, é essa situação. Pelo menos aqui na região metropolitana, os lugares assim mais atingidos são Eldorado, né, que fica na beira do Guaíba, Canoas, né, que foi muito severamente atingido, e a região que eles chamam aqui de região do 4º distrito, que engloba alguns bairros, né, ali onde era a igreja Kennedy, ali da Benjamin Constant, toda aquela região está, de uma certa forma, atingida, né? Então, é um momento difícil para toda a cidade, porque todo mundo acaba tendo algum familiar, algum conhecido. Nós temos uma irmã que mora ali no 4º distrito, mora num apartamento, né? Teve que sair dali de barco, parece, porque não tinha como sair sem sair a pé, né? Porque já está cheio d'água. Nós temos uma outra irmã aqui que mora na beira do Guaíba, aqui na Zona Sul, no Guarujá, também teve que ser resgatada, porque a água entrou na casa dela. Então, são esses os casos. Assim, aqui na região de Porto Alegre e na região de Canoas, a situação mais sensível é a situação da entrada da água, né? Estragando móveis, invadindo as casas, mas você não tem assim tem alguns lugares a água subiu muito rápido, mas não naquele nível de enxurrada, né, que vai levando, matando as pessoas, né? Então, o que houve foi que a UTI, né, teve que desligar as máquinas. Isso aí trouxe um transtorno muito grande no Hospital de Canoas, não tanto quanto se divulgou inicialmente, que teria havido 9 mortes, né, mas parece que não aconteceu isso. Foi uma notícia falsa, né? Segundo o prefeito depois deu uma entrevista dizendo que houve um caso de óbito, mas não relacionado a isso, né? Parece que de todos os casos, apenas um caso de morte por conta dessa situação, né, de falta de energia nos hospitais, né, no hospital em Canoas. Então, o quadro é esse, né, um quadro que gera essa perplexidade, né, esse pânico, né, porque as notícias também correm muitas notícias falsas, né, como essa de que corpos estão boiando, vários corpos boiando, né, e corpos de bebê boiando e tal, né, são notícias não reais, né, são notícias não confirmadas, e eu acredito que são falsas, né, porque
não que não possa haver um ou outro caso de afogamento, né? Mas da forma como eles estavam relatando, né? Que eles estavam amarrando os corpos para poder cuidar dos vivos e deixando os corpos amarrados e tal. Isso não se confirma de jeito nenhum, né? Porque, inclusive, foi dado como fake já pela Gaúcha. E uma coisa que eu até falei para alguns aí, irmãos aí com que eu conversei sobre isso, é que já haveria imagens disso. Hoje não tem nada que escapa do registro de imagens em rede social, né? Se isso tivesse acontecido, nós já teríamos visto. E, ainda que a mídia não quisesse divulgar, hoje é impossível esse tipo de coisa não ser divulgado, né, com as redes sociais. Então, não há esse quadro tenebroso, embora haja um quadro extremamente dramático para quem está tendo a sua casa invadida pela água, né? Tem casas aqui com água pelo telhado. Se imagina isso. É dramático, mas assim, como eu e Hugo vivemos isso lá em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, numa escala do tamanho de uma cidade pequena, né? O drama é a água entrar na tua casa, né? E estragar com tudo, né? A minha mãe ficou tão abalada isso que eu acho que até adoeceu por conta disso, né? Depois é um abalo tremendo, né? Mas eu acho que nós temos também ser dentro dessa dor, vamos dizer assim, dentro desse impacto, não aumentar mais, né? Além, né? E a tendência é as pessoas dramatizarem a ponto de que está mais grave. É claro que é gravíssimo. 2/3 de uma cidade grande como Canoas ser atingida pela água, muita gente sem água, sem energia elétrica. Nossa igreja está sem energia elétrica. É óbvio que isso traz um abalo considerável, né, para a paz de uma cidade. Mas o quadro é mais ou menos esse. E eu acredito que a população vai precisar muito de apoio, principalmente as pessoas que estão perdendo as coisas, né, sendo prejudicadas pela inundação. Mas, ao mesmo tempo, está havendo um grande movimento de solidariedade na cidade. As igrejas estão envolvidas, as pessoas, muita gente trabalhando, fazendo comida, doando bens, né? Está havendo um grande esforço, né, solidário daqueles que não estão sendo atingidos para com aqueles que foram atingidos. Bem, Bispo Hugo, shalom. Shalom, bom dia. Bom dia a todos os queridos Kennedy, Paulo, Robson, João. Bom dia aos ouvintes, bom dia ao Denis. A gente está vivendo realmente um momento... Eu acho que isso está levando a gente a orar mais, né? Mais do que a gente já orava, né? Creio que isso tem levado a gente a um quebrantamento maior, a ouvir o Criador, né? A receber de Deus uma direção, uma palavra, um conforto, um consolo. É uma situação absurda, né? Fora completamente do normal. Brasil, eu não lembro aqui no Brasil de ter visto isso nessa escala, que alcançam tantas cidades dessa maneira. Praticamente 60%, né, João, do Rio Grande do Sul está debaixo de calamidade. Tem aí uma faixa de 40% que não foi afetado. Mas, mesmo assim, eu nunca vi nessa escala na história do Brasil. Eu acho que é a primeira vez que o Brasil sofre isso nessa escala. Então, nós tivemos aqui em São Paulo, né, no Carnaval do ano passado, uma tragédia aqui, mas afetou poucas cidades do litoral, né? Não foi nessa escala que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Isso tudo leva a gente a pensar que o planeta está vivendo algum tipo de movimento, o planeta está vivendo, né? Alguma coisa está acontecendo com o planeta. Aí já entra a turma do aquecimento global, dizendo que isso aí já é consequência. Eu acho que isso é pura especulação, precipitação. Acho que ninguém deve fazer isso, né? Eu já ouvi vários, até comentaristas esportivos, falando assim, o pessoal tem que aprender a não... As ações do homem estão provocando isso. Eu acho isso uma precipitação, né? Ninguém pode afirmar isso. Cientificamente não tem prova disso. Eu acho isso me perdoem falar, mas eu acho uma bobagem falar isso.
eu creio que nós temos que ter cautela, temor a Deus, né? E procurar sobreviver a uma situação dessa, né? Eu tenho orado assim constantemente sobre isso, oro muito pelo João, né? Porque é meu irmão, tá aí em Porto Alegre, ele e a família dele, a Sarinha, as 3 filhas dele, tenho orado por eles, né? Porque além do Marcelo e da Cris, que são queridos, né, amigos, são pessoas próximas nossas, né? E muitos outros queridos aí que vivem em Porto Alegre, que a gente acabou conhecendo nesse tempo todo que a gente vive, né? Então, que o nosso Pai, nosso Deus, estenda a sua mão de graça e misericórdia sobre o Rio Grande do Sul. O tema do Bispo João é interessante, bicho. Eu gostei ali do título para a gente discutir hoje, né? Ação de Deus ou ação da natureza, né? É isso, Bispo João? É porque as pessoas normalmente fazem muitas perguntas, né? As pessoas, quando elas enfrentam uma tragédia, né, elas olham para Deus, né? Eu estava, inclusive, conversando com uma irmã, né, que ela estava se mudando, né? E ela teve a casa que ela estava entregando ainda em processo de pintar, invadida, né? E danificada, chegou a pegar fogo ali uma parte da casa, né? E ela me questionava, né? Não sei o que Deus está querendo mostrar, né? A tendência das pessoas, quando acontece algo como quando acontece uma tragédia, quando acontece algo muito negativo que afete suas vidas, elas olham para Deus, né? Porque nós sabemos que Deus, a providência de Deus, significa teologicamente que Deus está no controle de todas as coisas. Não há nada que esteja fora do controle de Deus. E não há nada que aconteça sem a permissão de Deus. E quando acontece algo que nós não conseguimos entender, né, como uma tragédia que afeta indiscriminadamente, né, um número muito grande de pessoas, né, como foi o 11 de setembro, por exemplo, né, e como está sendo essa enchente no estado do Rio Grande do Sul, afetando... Eu não sei se afeta, viu, 60% afeta 60% das cidades, né? 60% das cidades. São 337 cidades, parece, que foram tocadas pelas águas, né? Pelas enchentes. Como tem 497 cidades, eu acho que eles fizeram esse cálculo, mas não sei se 60% da população, né? A população deve ter em torno de 11 milhões. Né? Porque, por exemplo, Porto Alegre, boa parte da população está fora da água. Né? Foi atingida uma parte da população. Não sei se nós temos esse cálculo de quantas pessoas, né? Nós sabemos quantas pessoas estão sem água, sem luz, aí gira em torno de 800 a 900 mil pessoas, né? Que estão nessas condições. Né? Daria aproximadamente aí um pouco 9%, 10% da população atingida, né? Que é muito, né? Que já é um número absurdo, né? Já é um número dramático, né? Que fosse 50 mil pessoas já seria extremamente dramático, sendo quase 1 milhão de pessoas, imagine. É algo assim impensável, né? Então, quando a coisa vem nessa dimensão, né, é natural que as pessoas, principalmente o cristão, né, que acredita que Deus está no controle de todas as coisas, que a providência de Deus governa o universo, né, que o conceito de providência é esse, né? Aliás, eu sempre procuro falar para as pessoas, não confunda a providência com provisão, né? Provisão é o suprimento que Deus traz para os seus filhos, que está incluído, né, na providência, porque a providência é o governo de Deus sobre todas as coisas. Nada acontece no universo que escape da providência de Deus, né, da administração de Deus, do governo. Né, Deus é o rei do universo. E quando acontecem coisas negativas, nós perguntamos por que o rei do universo permitiu isso, né? E é bom a gente poder passar isso para as pessoas, para que elas ficam com essa aflição, né? Procurando entender como é que eu concilio a bondade de Deus, a providência de Deus e as tragédias. Né? Não sei,
Quer começar, Hugo? Eu acredito que quando você estuda a Bíblia, né, você vê algumas possibilidades para responder essa tua pergunta. E todas elas são perigosas de falar, né? Mas a gente vai falar. Porque eu creio que quando o planeta ele vive transições, isso aí a população vai sofrer, né? Você pode perceber quando a fome veio sobre a região lá de Canaã, né? Isaac quase que vai para o Egito, mas Deus fala para ele, fica na terra. E a própria fome que levou Jacó a entrar no Egito, né? Com os 70 almas, como diz lá na palavra de Deus, no livro de Gênesis, nós vemos que o planeta às vezes sofre situações que a população que vive nela sofre, até mesmo o povo de Deus. Então, eu acho que a primeira resposta seria, nós vivemos num planeta que sofre N situações. A Bíblia diz que a criação geme por causa da queda do homem, né? Então, todo esse contexto, né? Então, nós vivemos hoje numa era onde o planeta pode sofrer consequências que fogem do nosso controle. E nós temos que ter a graça de Deus, a persistência de Deus de sobreviver a essas situações. Outra situação que a Bíblia aborda é a situação do juízo de Deus, né? Que é uma situação delicada, nem quero tocar nesse assunto, porque é muito delicada e alguém pode interpretar errado, né? Eu estou apenas colocando as possibilidades, né? Que pode estar para explicar essa situação. E a terceira é que eu acredito que nós temos que aprender que a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6 de armadilhas do diabo e dias maus. Ação das trevas, né? Contra a humanidade, contra os filhos de Deus. E aí entra muito a questão de você entender que você precisa estar preparado para esses dias. Você precisa ter estrutura física, material e emocional para sobreviver a essas situações. Porque uma experiência não pode invalidar aquilo que Deus promete, né? Aquilo que Deus declara, aquilo que a Bíblia declara. O Evangelho é o Evangelho, Deus é Deus, a verdade é a verdade. O futuro que Deus tem para a vida da gente é o que vai prevalecer. Viver o momento hoje, apesar do momento ser duro e difícil, é o nosso desafio. Agora, aqueles que perseverarem, aqueles que não desistirem, aqueles que continuarem confiando e crendo em Deus, colherão suas recompensas no futuro, né? Aquele que tem esperança e fé está olhando para o futuro e está cheio de confiança, sabe que Deus vai agir, que Deus vai operar, né? Então, eu creio que é difícil responder essa pergunta que o João fez, eu acho muito difícil, né? Dizer quais são as possibilidades. Eu gosto muito de dizer, olha, tem coisa que a gente não explica, a gente enfrenta e sobrevive e passa do outro lado. Todos os anos nós vemos várias tragédias acontecendo, né? Ano passado, por exemplo, terremoto da Turquia e da Síria, teve um tsunami na Líbia, teve um terremoto em Marrocos. Guerra na Ucrânia. Oi? Guerra na Ucrânia. Guerra na Ucrânia. Um dos países mais cristãos daquela região. Isso. Terremoto no Afeganistão, a erupção do Monte Merapi. Todos os anos acontecem tragédias, né? Essa, por estar aqui tão perto de nós, né, ao nosso lado, nós sentimos, né? Todos nós sentimos, porque é um povo amado, é um povo especial, o gaúcho, é um povo... Todo mundo gosta do gaúcho, né? Entendeu? Meu filho é gaúcho, eu morei aí 15 anos, né? Então, conheço várias cidades, tenho vários amigos no Rio Grande do Sul, e todos nós temos a música gaúcha, uma música que toca no Brasil todo, enfim, a cultura gaúcha, a tradição gaúcha. Então, não tem como, acho que qualquer pessoa, mesmo de longe, acaba se condoendo, tendo compaixão. E aí entram essas indagações, sim. Mas nós temos que lembrar que faz parte da natureza, né? Não querendo normalizar tudo, né? A natureza sempre tem esses eventos, né? Sempre tem esses eventos, né?
Então, existem lugares que as placas tectônicas, se elas se mexem, causam maremotos, tsunamis. São lugares propícios a isso. Existem lugares que são propícios a enchentes, né? Existem lugares que são propícios a desabamentos, né? Tem como antecipar, antever? Um pouco até tem, né? Hoje a meteorologia é quase que 100% exata. Às vezes não tem, como foi o caso aí, foi acima do normal, né? E aí entra o fator crescimento das cidades, os rios entupidos, enfim, vários fatores. Mas o fato é que foi um evento da natureza. E quem governa a natureza é o nosso Deus, né? É o nosso Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Agora, por outro lado, eu vejo que isso provoca muita oração, realmente, né? A igreja ontem aqui orou pelo Rio Grande do Sul de uma forma que nunca orou por ela. Sabe? Quando eu falei, encerrei o culto orando pelo Rio Grande do Sul, a igreja entrou num nível de oração que eu nunca vi eles. Vamos orar por Criciúma, é um tom 3. Vamos orar pelo Rio Grande do Sul. Eles foram a 10. Assim, se eu pudesse fazer uma escala, sabe? De intercedendo, porque a tragédia, ela deixa o coração do homem mais quebrantado. E eu creio que Deus vai restaurar o Rio Grande do Sul e vai tornar ser o Rio Grande do Sul um lugar de grande avivamento, que já foi, sabe? Eu creio que Deus tem um propósito nisso, ainda não consigo fazer essa leitura, mas eu creio que o Rio Grande do Sul em Cristo vai sair mais forte. A igreja lá vai ter um papel fundamental, porque o que eu estou vendo os bispos, né, da nossa igreja fazerem, fora de outras igrejas, é algo fenomenal, é espetacular, me dá orgulho de ver o bispo Marcelo e a bispa Cris ali dentro d'água, com botes e tal. É muito bom você ver isso, né, bispo João? Você vê a igreja entrando, a igreja acolhendo, a igreja apoiando, você fica de fora acompanhando, dá vontade de ir, sabe? Então, assim, eu creio que Deus vai derramar algo sobrenatural, além dessa chuva, no Rio Grande do Sul. Essa é a minha esperança, é a minha oração. Eu creio que o Senhor vai restaurar a sorte, assim como o Senhor restaurou a sorte de Sião, o Senhor vai restaurar a sorte do Rio Grande. E aí, Robson? Ação do homem, ação de Deus, são eventos normais da natureza. Como a gente explica isso para o nosso povo fiel? Eu acho que tem as duas coisas. Sinceramente, eu entendo que, claro, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós vemos um evento da natureza, natural. Mas são ciclos, né? Eu já ouvi alguns cientistas dizendo, não na linha de que há uma mudança climática, aquecimento, nada disso, dizendo que a Terra passa por ciclos. E conforme esses ciclos chegam, né, esses eventos que nós estamos registrando acontecem. Então, eu imagino que nós estamos numa mudança de ciclo, isso no mundo inteiro. Só que nós temos hoje formas de captar essas imagens, de, né, mostrar isso, registrar todos esses eventos, como nenhuma outra geração poderia ter feito, né? Se houve esses mesmos eventos nas gerações passadas, nenhuma delas pôde registrar isso como a nossa está registrando. Então, o mundo pode assistir o que está acontecendo, todos os nossos estados brasileiros, né, puderam acompanhar, ver as imagens, e não só o que a mídia, né, produziu. A internet está cheia de imagens e coisas assim, né, estão sendo produzidas, como foi dito também pelo Bispo João, com muita propriedade, tem razão, né? Tem fake news também, tem exageros, tem coisas que não aconteceram, pelo menos eu ouvi alguns áudios, algumas coisas. É bom até ouvir o Bispo João, que está no local, que pode nos dar uma orientação com mais clareza, né? Não tem essa coisa de amarrar corpos e tal, mas eu tinha ouvido isso, viu, Bispo João? Chegou aqui para nós aqui, que, né, tava corpos boiando, que precisava ser amarrados, e depois que baixar a água, que vai ver direitinho. Então, assim, é bom ouvir de quem está no local para a gente ter um panorama mais claro, né, do que realmente está acontecendo e ter uma ideia do que está acontecendo.
eventos naturais. Mas se a gente pegar a década toda, aí é que eu digo que existem, sim, sinais. Porque dentro da década aconteceu tanta coisa de sinais, inclusive a própria pandemia, né, que também foi uma coisa única para nossa geração, né? Nossa geração nunca viu nada assim, né? As outras gerações provavelmente viram, né? Houve outras pandemias na história, mas a nossa geração não tinha passado por nada disso, nem a geração dos meus pais, nem a dos meus avós, que eu saiba, né? Então, assim, quando chego nessa década que a pandemia, da forma como foi, enfim, também é uma década diferenciada. E aí eu penso que temos sinais, indícios, né? A palavra sinais é a mesma ideia de indícios, sobre profecias e questões que nós cremos, que nos faz temer, né? Nos faz olhar para as profecias de uma maneira diferente, dizer, Senhor, tá chegando o tempo, como é que é isso, né? Então, quando eu olho para a década, eu vejo sinais. Quando eu olho para o evento isolado, eu vejo um evento da natureza com essa mudança de ciclos. É assim que eu penso, né? É assim que eu vejo. Fala, Paulo Renato. Vamos lá, eu queria trazer um pouco da palavra aqui, algo que foi falado por Jesus, né? Clássico aqui, que é Lucas 12:7, que diz que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais, né? Ele faz uma associação da vida com a questão da natureza, e ele traz um detalhe, né, que é, assim, naturalmente falando, surreal, né? Até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Quer dizer, falando sobre a soberania divina, o controle divino sobre todas as coisas, né? Sobre a sua vontade permissiva, inclusive, que é algo que a gente precisa se lembrar, dessa doutrina da vontade permissiva de Deus, que ele faz as coisas vivas, né? Ele nos fez vivos, deu a nós um livre-arbítrio, né? Uma capacidade de autojuízo, uma capacidade de escolha, de traçar nosso próprio destino, digamos dessa forma, à base de nossas escolhas. Da mesma forma, ele também criou a natureza como um ente vivo, né? A natureza em si, incluindo nós fazemos parte do meio ambiente, nós fazemos parte da natureza. Ela é um organismo vivo e ela está em constante mudança. Isso é mais do que pacificado dentro da comunidade científica, né? Nós vemos hoje como que placas tectônicas têm se movido de uma forma mais constante, provocando erupções vulcânicas, provocando tsunamis, terremotos graves que têm impactado sociedades ao longo do globo terrestre. E não diferentemente, a gente tem visto muitas enchentes como essa que está assolando o Rio Grande do Sul, infelizmente, nesses dias. Isso também aconteceu em outras áreas do globo terrestre. A gente tem visto, assim, eu não sei, eu creio que todos têm percebido que essas notícias, esses eventos, eles têm se intensificado. E junto com isso também, por exemplo, vamos continuar falando de Brasil, né? Quando é que a gente havia ouvido falar de cenários como, por exemplo, tornados, mais comuns hoje em Santa Catarina e até aqui no Paraná, acontecendo também alguns eventos desses de tornados ou ciclones de maior magnitude, né, de maior manifestação. Isso não era muito comum, não. Eu me lembro do meu tempo de criança, de adolescente, quando a curiosidade infantil, a curiosidade pré-adolescente, né, começa a ser acionada em torno desses fenômenos. O que eu tenho de registro de memória é que tudo isso eram coisas muito antigas, de um mundo antigo, e ao mesmo tempo muito raras, né? E hoje em dia, Jesus falou aqui sobre os pardais, né? Bem mais valeis do que muitos pardais. Uma das coisas que mais me intriga, acredite se quiser, não tem nem comparativo com essa situação, porque impacta demais a vida humana, né? Mas é uma curiosidade que a gente precisa prestar atenção. Não sei por aí na região de vocês como é que tá, mas aqui era difícil você olhar para a natureza e não enxergar, por exemplo, fios de energia elétrica repletos de pardais.
pardal voando para todo lado, sentando no quintal, brincando no chão, na água. Você não tem mais pardal aqui, você não vê mais pardal. Acabou, sumiu. Pardal desapareceu, não sei aí. Aqui no Paraná, que era uma coisa assim de infestação, não tem mais. Eu não sei se por aí, no ouvinte, aí no território de vocês, está igual. Mas é surpreendente. Você vê a rolinha, muito comum, né? Aquela pombinha rolinha, tem abundância, inclusive. Mas o pardal, que era, digamos, o rei dos céus aqui, né? Que dominava em quantidade, em espécie, as próprias andorinhas, aquelas revoadas de andorinha que faziam aquelas nuvens alegóricas no céu, desapareceu. Você não vê mais isso, é muito raro, né? Eu não tenho relatos disso aí, nem por mim, que acostumei a observar essas coisas, como também por aí afora. O que eu tenho ouvido é isso. E a comunidade científica falando agora abordando assuntos como o futuro Pangeia, né? Fazendo cálculos aí óbvio, de milhões de anos, mas declarando que sim, que todos os continentes, a título de placas tectônicas, continuam se movendo, e um dia, como tudo foi uma terra só, confirmado tanto pela ciência quanto a própria Bíblia, né? Fala sobre o Pangeia, que hoje deixou de ser uma teoria, já é uma realidade na comunidade científica, diz que um dia essas terras todas vão acabar se reencontrando, se unindo de alguma forma. Na expectativa de existência, eu vi uma matéria, né, quando tudo isso chama a atenção da gente, mexe com a nossa curiosidade, com o nosso imaginário, né, e você começa a fazer leituras, e eu deparei com uma matéria falando que a comunidade científica chegou à conclusão de que a vida, como um todo, no meio ambiente, já tem um prazo definido de milhões de anos. Isso me animou. Quer dizer que não vai acontecer comigo, com o meu neto, com o meu bisneto, com o meu tataraneto. Eu já estou esperando outro evento como cristão e como bom fiel as verdades bíblicas, que Jesus Cristo vai voltar e vai buscar os seus, né? E haverá um novo céu, uma nova terra. Eu não acho que vai demorar tanto tempo assim, mas a Terra tem prazo de vida aí bem distante, né? Agora, eu creio também no poder de recuperação, né? Como que o ser humano é algo incrível, né? Nessas horas caem por terra muitas diferenças, e aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que talvez nos separa, né? As religiões, as ideologias, os preconceitos. Nessa hora, o rico e o pobre se encontram, né? Como diz Provérbios, e está todo mundo junto no mesmo barco, e vê a mobilização de toda uma nação, independentemente de seus governos, é algo que, assim, alegra o coração. E eu queria fechar aqui minha fala, né, pelo menos nessa oportunidade, lembrando de uma lição que uma vez o nosso apóstolo, o bispo Robson Rodovalho, nos trouxe sobre ambientes espirituais relacionados a eventos terrenos. Uma vez eu não me lembro em que ocasião, foi numa celebração daquelas antigas em Brasília. Eu acredito que a embaixada ainda estava em processo de finalização da sua construção. A embaixada que eu falo para o ouvinte é a nossa igreja sede lá em Brasília, tá? E eu me lembro que ele falava sobre quando caíam potestades, quando caíam principados dos ares. E uma das circunstâncias terrenas que anunciavam queda de uma potestade, de acordo com o nosso bispo principal, o bispo Rodovalho, são as calamidades, né? Quando acontecem calamidades, o impacto na Terra é muito forte, mas no mundo sobrenatural isso revela que potestades e principados estão em queda. E eu creio que o Rio Grande do Sul vai ser uma terra de avivamento, de muita visitação de Deus, a que se vê como as igrejas estão comparecendo, não apenas a Sara, que está fazendo um papel maravilhoso, mas todas as igrejas, né, a gente recebendo vídeos, se mobilizando, acolhendo pessoas, indo a campo como voluntários para resgatar vidas, né, para servir pessoas que perderam tudo que tinha. E isso é o que mostra verdadeiramente
que a esperança ela tá viva e tudo vai ficar bem no final, apesar da dor do momento. Hugo falou, né, em Romanos 8, né, que fala que toda a natureza geme, nós também gememos, né? Então nós estamos numa terra debaixo de maldição, né? Maldita seja a terra por causa de ti, né? Deus fala para Adão, né? Então, do ponto de vista teológico, né, eventos de sofrimento fazem parte, né, dessa realidade caída, né? O apóstolo Paulo fala, né, que toda a natureza, diz o apóstolo, né, toda a natureza está sujeita ao espírito de escravidão, né, da decadência, né? É um pouco isso que o Paulo falou, né? Há um decreto de decadência sobre a terra, né? Decorrente do pecado, né? O pecado trouxe sobre a terra um decreto de decadência que produz esses eventos naturais aí que a gente não pode explicar, né? Mas no coração do crente fica aquela coisa, né? Mas Deus não poderia nos proteger, né? Deus não poderia nos livrar, né? Surge uma perplexidade, não tem como negar isso, né? Mas aí entra o que o próprio apóstolo Paulo fala, né? Nós sofremos as consequências dessa natureza, nós estamos no mesmo barco, né? Porque ele fala, né? Nós também que temos os primeiros frutos do Espírito gememos, né? Interiormente, esperando ansiosamente nossa redenção, né? Então a redenção ainda não, embora já tenha acontecido na cruz, né, ela ainda não se completou. Ela já é uma realidade, é a chamada doutrina do agora já, mas ainda não. Agora já somos redimidos, mas ainda não perfeitamente. Agora já, Jesus já levou sobre a cruz todas as nossas enfermidades, mas nós ainda adoecemos. Agora já nós fomos ressuscitados com Cristo, mas ainda morremos. Quer dizer, a redenção ainda não é plena, vai ser plena quando se manifestarem os filhos de Deus, como diz o apóstolo Paulo, né? Então aí a gente sofre isso, né? A gente sofre isso. Mas enquanto isso se manifesta, enquanto essa realidade como a enchente aqui no Rio Grande do Sul, o sofrimento das pessoas se manifesta, a igreja, né, tem esse papel, né? O povo de Deus tem o papel de mostrar sua generosidade, sua solidariedade, seu amor, né? Como dizia um católico que eu conheço, né, um autor católico, ele faz uma pergunta interessante falando isso, né, que no Haiti, você ia para o Haiti, no terremoto do Haiti, o terremoto, a situação lá nos Balcãs, né, na época da guerra ali, da Sérvia, da Bósnia, nos terremotos que afetaram tantos lugares, né, nos tsunamis ali na região asiática, né, muitas igrejas trabalhando, católicos, evangélicos, e aí ele perguntava, onde é que estão os ateus nas tragédias? Como os ateus são pessoas individualistas, né? Vivem de forma individualizada. Onde é que estão os ateus nas tragédias? Porque você vê a igreja em tudo que é canto nas tragédias, né? Irmãos trabalhando, missões das mais variadas na África, atendendo à fome, né? Então, eu acredito que uma resposta que nós podemos dar não é explicar o que está acontecendo, né? Eu acho que não tem uma explicação. Nós podemos especular aqui, né? Mas a Terra sofre, essa que é a realidade. Nós vivemos numa Terra que sofre, e todos sofremos os efeitos dessa realidade, né? Mas a melhor resposta que nós podemos dar é estender o nosso braço, né? A igreja mostrar o seu braço para amenizar o sofrimento das pessoas. O que vocês acham? Eu acho que essa é a grande sacada, né, João? Porque a solidariedade, o compadecer-se, o importar-se. Eu me recordo que quando perdemos a nossa mãe, lá muitos anos atrás, o que mexeu muito comigo foram os amigos que apareceram. Eu lembro que tinha um amigo meu chamado Elísio,
já partiu já para a eternidade, ele ficou lá com a gente, lá assim que ele soube que a minha mãe morreu, né? Ele foi lá, ficou com a gente, ficou do meu lado. E aí eu perguntava para ele, mas e isso e aquilo? Ele falou, não, eu não estou sabendo de nada, não. Eu vim aqui para... Ficou com a gente um tempão lá, depois apareceram outros amigos. E teve algumas pessoas que não apareceram. E eu fiquei pensando, né? Falei, como foi importante, né? Como foi importante a visita dessas pessoas nesses momentos de dor. A companhia, né? O importar-se mexe muito com a gente. Então, acho que agora o Rio Grande do Sul precisa desse apoio nosso, dessa unidade, né? Desse importar-se com a dor, com o sofrimento, de nós nos movermos, né? De todas as maneiras que pudermos nos mover. Né? Eu creio que mobilizar a gente tem um poder de influência, né? A gente tem aqui mais de 30 igrejas que a gente coordena, né? O Robson também coordena várias, acho que todo mundo aqui coordena igrejas. Nós podemos influenciar muita gente nessa cooperação, né? Nesse importar, nesse envolvimento. É nisso que eu acho que é a beleza da vida, né, João? Acho que às vezes a beleza a gente pensa que está num momento de felicidade, mas são nesses momentos que o homem se mostra nobre, né? Eu vi lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu vi uma moça lá que está organizando, ela falou, não precisa vir mais ninguém, não, tem muita gente aqui. Por favor, não precisa vir mais ninguém, já tá sobrando gente aqui, né? Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Olha só que movimento bonito é esse de uma sociedade. É nisso que eu acho que uma sociedade amadurece, né? Quando ela vive uma situação dessa, ela reage dessa maneira. A Júlia, aqui, a minha filha caçula, né? Saiu com as amigas com dificuldade de achar um lugar para ajudar, porque onde elas iam já tinha gente demais, entendeu? E elas queriam participar do processo de cooperação, né? E eu vi ali uma reportagem, pessoal levando colchão, levando suprimentos ali para um clube aqui chamado Sojipa, né? Que é um clube aqui de Porto Alegre. E os caras falando, não, olha, não dá mais para trazer, não cabe mais nada, já, olha, as coisas já estão ficando na rua, porque não tem como. Então está havendo realmente um movimento. Né? Infelizmente, alguém tinha, assim, cabe à Defesa Civil organizar isso, porque certamente tem lugares que têm necessidades, né? Mas em alguns lugares está havendo, assim, um outro tipo de inundação, né? Que é uma inundação de solidariedade, graças a Deus, né? Está mostrando esse espírito aqui, né? As pessoas falam que o gaúcho ele é muito, muito, como é que fala assim, faca na bota, né? Mas ao contrário, o gaúcho está mostrando um espírito de generosidade imenso aqui, né? Um calor humano, um abraço, você percebe assim, né? Todo mundo disposto a dar o que for preciso. Eu levantei aqui, falei para levantar uma oferta, que assim, né? Eu vi para o pessoal no nosso culto, né? Para os irmãos que estão sofrendo das outras igrejas, acharam a nossa terra aqui. Você vê uma pronta disposição da igreja em contribuir, né? Então, graças a Deus, a nossa igreja não foi atingida pelas águas, né? Nós estamos muito próximos do Guaíba. Dá para você andando 400 metros, você chega no rio, né? Nós estamos muito próximos do rio, mas a região ainda não foi, graças a Deus, afetada, e a gente está orando para que não seja, né? Porque recuem essas águas. Mas é isso, né? No sofrimento aparece, né? A generosidade, né? Que é um valor, né? Cristão, né? Profundo, é um valor profundo, né? Do pensamento, né? Do estilo de vida cristão, né? Que eu acho que nós temos que mostrar nessa hora, né? Mas a gente só pode mostrar que a igreja tem essa vantagem, né, de ser uma coletividade já pronta, já, né, o coletivo já existe por si, né, já existe um grupo grande de pessoas juntos, né, unidos, né, mas as pessoas que estão sozinhas, atomizadas, né, as pessoas que não têm vínculo nenhum, não tem vínculo em igreja, não tem vínculo em família praticamente, né? Vivem uma vida individualista, né? Essas horas mostram, né, a falta de sabedoria dessa posição, né? E essas horas mostram a importância da igreja, né? De você estar vinculado, de você estar num laço, né?
vocês estarem junto com pessoas, né, que vão estender a mão. Né? Fala, Rob. Kennedy, né? Nós vamos viver um outro período aí também, que é o pós-tragédia, né? E a igreja está preparada para isso, né? Porque as águas vão baixar, né? E as pessoas perderam tudo, né? Perderam bens, perderam parentes, entes, e a igreja novamente vai ser fundamental agora para reerguer a alma das pessoas, né? Só a igreja tem esse poder de curar, de restaurar. Por isso que eu creio que vai vir uma onda do céu muito grande de bênçãos, de crescimento de igreja, porque as pessoas vão precisar desse abraço que a igreja tem, né? Desse acolhimento que só a igreja tem, dessa mão que só a igreja tem, que ama, que indiscriminadamente. A igreja ama. Interessante, eu estou ouvindo vocês falarem aqui, nós somos um exército treinados para amar qualquer pessoa, né? Sem preconceito. E a igreja vai curar, a igreja vai fazer isso. Então, vai vir um período pós-tragédia e que comece já isso logo, e que a igreja vai continuar sendo fundamental, né? Estamos no fim, essa é a minha palavra final. Um abração a todos, que Deus abençoe, que o Senhor abençoe e tenha misericórdia do Rio Grande do Sul. Temos uma semana aí, né? Fala, Robson. Temos uma semana aí, aqui na Sara Nossa Terra, Zona Norte, nós estamos na semana de santificação, a semana de jejum, de oração, de clamor e de muita busca de Deus, né? Obviamente, vamos estar orando pelo Rio Grande do Sul. Amém, amém. É o que o Kennedy colocou e eu só reforço. Tem situações que só podem ser manifestas, né, vamos dizer assim, né, com a necessidade dessas questões. Por exemplo, o perdão. Só é possível praticar o perdão se você foi ofendido. É uma questão clara, mas Jesus diz, perdoe. E ele não nos isentou da ofensa. A ofensa acontece. As calamidades chegaram, né? E agora é a hora da generosidade, do amor, né? Da preocupação, das orações. É essa mensagem que eu deixo para o povo de Deus, para se envolver realmente, porque é uma situação triste, mas nos dá a oportunidade de mostrar e revelar aos nossos corações o amor de Deus em nós, né? Esse é o nosso papel agora. Então, uma boa semana a todos, que Deus abençoe e que Deus possa fortalecer aqueles que precisam. Silêncio. Estava abrindo o microfone aqui, eu queria deixar um abraço fraterno e solidário, né? Todos os irmãos aí representados no Bispo João, sua família, que estão passando por esse momento difícil. Não preciso nem dizer que as orações são constantes. Ontem teve o nosso culto aqui de Santa Ceia, a gente passou a situação toda para a membresia da igreja, onde já algumas ofertas, né, em dinheiro já foram levantadas, feito um Pix, que foi combinado aí com toda a Sara Nossa Terra, que está mobilizada a ajudar aos nossos irmãos aí que estão passando esse momento e, ao mesmo tempo, servir até aqueles que a igreja tem alcance para poder ajudar, né? E fica aí a dica para todo mundo, procure seu bispo, procure seu pastor e veja como que você pode estar ajudando. Não tem como. Bispo João aqui já falou, eu falei para algumas pessoas, ontem alguns jovens me procuraram perguntando se era possível se voluntariarem aí ao Rio Grande do Sul para ajudar na questão da humanitária, né? E eu louvei a atitude, mas eu falei, queridos, na verdade é até meio difícil você chegar lá, né? Então, a única coisa nossa que chega lá com efetividade agora é a nossa doação financeira. Então, faça a sua doação, né? Faça a sua entrega. Né? Eu queria deixar um abraço aí aos ouvintes da rádio que estão conectados conosco e procure ajudar da maneira que está ao alcance agora. Procure sua igreja, sua liderança, e eles vão te passar um Pix para que você possa, qualquer oferta aí, estar servindo nesse momento. Maravilha! A igreja é a nossa, não deixa de ser uma previdência, né? Antigamente as pessoas tinham filhos porque os filhos eram a previdência social do passado, né? Uhum. É por isso que a previdência passou para o Estado, as pessoas pararam de ter filhos. Interessante isso, né?
Por isso que a Bíblia fala, né? Aljava, né? Os filhos são aljava, são flechas na aljava do guerreiro. Como flechas na aljava do guerreiro. Os filhos são como flechas na aljava do guerreiro, porque eles eram a garantia, né? Dos pais, né? Não só a família, mas as comunidades que os pais pertenciam se solidarizavam em momentos de tragédia, em momentos de desgraça. Ninguém ficava desamparado antigamente. O Estado assumiu, né, essa função e olha só, né, o que nós temos aí. Mas é isso, queridos. Um grande abraço. Eu estou indo lá, eu tenho que ir na igreja lá, eu vou ficar um pouco lá. Eu quero deixar a igreja aberta, né, porque nós estamos recebendo doação. E tudo mais, a gente tem mantido a igreja aberta nesses dias, né, para ser um espaço, para não ficar, né, não fico confortável de manter a igreja fechada nesse período, assim. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe. Abraço, até amanhã, gente. Amém. Um abraço a todos, Deus abençoe. Tchau, gente.